Olá, que a graça e a paz de Deus sejam abundantes na sua vida, na sua casa, na sua família. Hoje, culto de oração. Oração de que o mundo precisa, né? O mundo precisa de oração, o mundo precisa de Jesus e o mundo precisa de você. Você é peça fundamental para que os planos de Deus possam se cumprir aqui na terra, né? Oração é ela pode nos acalmar, ela que nos traz a paz. Oração também que pode nos encorajar, pode também despertar em nós a esperança de um futuro melhor, de que coisas e dias melhores virão, de que grandes coisas vão acontecer nas nossas vidas, na vida das outras pessoas. Oração também que nos ajuda a refletir sobre as nossas vidas, sobre as ações que nós temos tomado, sobre as atitudes que nós temos feito, sobre as palavras, as frases que nós temos dito. Oração que nos ajuda a refletir para que a gente possa ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor. A oração também ela é muito importante porque ela nos aproxima de Deus. Ela que é o canal de comunicação com Deus. Muito importante nós orarmos para que a gente tenha intimidade com Deus. E como é um canal de comunicação, toda comunicação tem o emissor e tem o receptor. Então é um diálogo, né? E como é que Deus fala com a gente? Deus fala com a gente através da própria Escritura, da própria Palavra de Deus. Deus fala com a gente através de pensamentos, através de sonhos com a gente mesmo, né? Nós mesmos sonhando, outras pessoas sonhando também com a gente. Deus fala também, Deus usa pessoas, né, para abençoar pessoas, então Deus fala com outras pessoas para nos abençoar. Deus também cria situações, ocasiões que a gente fica assim, caramba, que é isso que aconteceu, né? Então Deus fala com a gente, responde pra gente de diversas maneiras, né? E não existe um jeito certo de orar. Não existe uma regra como é que se deve orar, né? Não é só porque as pessoas, né, algumas pessoas usam palavras bonitas que só essas pessoas que vão conseguir fazer a oração, a petição chegar a Deus. Não. Obviamente que é muito importante que eu e você possamos ler cada vez mais da palavra de Deus para que o nosso vocabulário, né, as nossas orações, elas também possam melhorar. Mas independente disso, Deus sonda os nossos corações. A oração, ela precisa ser verdadeira. A oração, ela precisa de uma pessoa que tenha o coração contrito, um coração verdadeiro, que busque o Senhor. Então, independente como eu e você façamos a oração, não existe um jeito certo de orar. Quais palavras eu devo usar? Quais eu não devo usar? O que eu tenho que pedir? Às vezes, né, e muitas vezes vai acontecer de a oração que a gente fez. Quem disse que é a melhor oração? Deus sabe o que tem em cada coração. Independente da forma que nós oramos, a oração ela vai chegar a Deus. Diz a palavra de Deus lá em Romanos 8, 24 a 26 assim. Romanos 8, 24. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Se você já está vendo, não tem por que ficar esperando. Essa é a ideia. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Isso se chama fé. Fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a gente não vê. Da mesma forma, versículo 26, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus sonda o nosso coração e o Espírito Santo intercede por nós com os gemidos inexprimíveis. O que eu e você precisamos fazer? Orar. Eu e você precisamos orar. Precisamos ter
tempo para Deus e tempo para poder orar. Independente se é de manhã, de tarde, de noite, na hora do café, na hora do almoço, na janta, de madrugada, eu e você precisamos desse tempo, porque esse é o canal de comunicação com Deus. Né? Não existe uma palavra certa para usar, né? A gente pode orar do jeito que a gente entende e o Espírito Santo vai interceder por nós. Obviamente que eu e você, de novo, podemos melhorar as nossas orações entendendo cada vez mais da própria palavra de Deus. Deus quer que a gente ore em todos os lugares e também em secreto. Aí, mas como assim? Ora em todo lugar e ora também em secreto. É também o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, diz assim: Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. É para a gente orar em todo lugar. Não é para orar só na igreja, só na sua casa. Não, é para orar pelas pessoas. Isso aí a gente pode fazer em qualquer lugar. Ao fazer isso, nos lugares em geral, a gente vai estar demonstrando a nossa fé. Então a gente tem que orar em todo lugar. E Deus quer também que a gente ore em secreto. Você já deve ter ouvido isso daí, né? Mateus 6, versículo 6. Evangelho de Mateus. Mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Eu e você também precisamos orar no lugar secreto. Pode ser o quarto, pode ser a sala, pode ser o banheiro, pode ser um cantinho qualquer, né? Então você também precisa orar lá quietinho, né? Isolado, não quietinho, você precisa falar. Você precisa fazer uma oração falada, né? Mas você precisa falar isolado nesse lugar secreto, porque o Pai também está em secreto e Ele nos recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Então Deus, o nosso Pai maravilhoso, o nosso Pai de infinito amor, Ele sabe o que a gente precisa, né? Então, independente de como a gente vai pedir, independente de como a gente vai agradecer, a gente precisa orar. A gente precisa orar, porque Deus sabe o que a gente precisa e o Espírito intercede por nós. Dessa maneira, ore do seu jeito, mas ore. Se Deus já sabe o que a gente precisa, né? A gente também aí precisa fazer a nossa parte. Não é porque Ele já sabe que eu não tenho que orar. Não, eu tenho sim, porque a oração é o canal de comunicação com Deus, mostra a nossa dependência de Deus. É Ele que é o conselheiro, é Ele que nos guia, é Ele que nos dá a direção. Então eu e você precisamos sim orar. Ore do seu jeito, mas ore, né? Aproveitando que hoje é um culto de oração, ore pelas autoridades da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Ore também pelas famílias. Ore pela liderança da nossa igreja. Ore para que outras pessoas também possam ser descobertas, ser reveladas para assumir também o seu papel dentro da igreja. Todo mundo tem ali a sua função, o seu propósito. Ore para que as pessoas possam descobrir, cada uma, o seu propósito, o seu chamado. Ore também pelas igrejas. Igrejas que têm sido perseguidas em todo o mundo. Hoje são mais de 260 milhões de pessoas perseguidas porque demonstram sua fé cristã. 260 milhões de pessoas perseguidas porque creem em Jesus Cristo. Ore também por essas pessoas. Ore também por oportunidades para ajudar o próximo. Ore também para Deus mostrar-lhe o caminho, mostrar-lhe o seu chamado, né? O mundo precisa de você, o mundo precisa de Jesus e o mundo precisa também de oração.
Que Deus abençoe abundantemente a sua vida, a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus Cristo. Amém.